E aproveitando o clima aí de exercício físico, dança, hoje o nosso assunto aqui no estúdio é postura. E para falar sobre isso, estamos recebendo dois fisioterapeutas, a Ana Carolina Pérez e o Gonçalo Aldai. Tudo bem? Tudo bom? Bom Obrigada dia. pela presença de vocês. Eu que a gente agradece Acho que é um o convite. assunto muito importante que a gente mais ouve por aí, né? Ai, tô com uma dor nas costas, poxa, dormi mal. É muito comum esse tipo de lesão, de sentir essas dores, Carol? Sim, principalmente pelos hábitos do dia a dia, né? É. Então, a postura para ver televisão, postura ao trabalhar. Então, tudo isso contribui para esses desconfortos que envolvem a coluna vertebral. E Gonçalo, a todo momento a gente está usando a coluna, por exemplo, né? Caminhando, dormindo, dirigindo. As pessoas que mexem no celular, que ficam o tempo todo ali com a cabeça baixada. Você fica o tempo todo trabalhando com a coluna? A ação da gravidade inevitavelmente incide sobre a coluna, né? E uma boa postura é fundamental para evitar enfermidades da coluna. E esses hábitos mais atuais de telefone celular, muita gente anda com o telefone olhando para baixo, né? A cervical fica totalmente alterada. Eu estava lendo outro dia que o ideal é você levantar o celular, né? Mas é tão difícil, as pessoas não têm esse costume de levantar o celular, você abaixa mesmo, muita né? gente anda na rua, se for andar com o telefone aqui, você resolve um problema, mas destampa outro, que é problema de segurança, alguém pode te levar o telefone. Com certeza, Complicado. Bom, a gente trouxe alguns elementos aqui que eu acho que nada melhor do que a gente mostrar realmente quais são os problemas aí no dia a dia, né? Que a gente tá aí o tempo todo trabalhando com a coluna. Então vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. A gente tem aqui algumas opções que eles vão mostrar pra gente. Começar por qual, Gonçalo? Sacolas? Vamos lá? Sacolinhas de Sacolas, mercado. supermercado. Toda dona de casa vai no supermercado, sai com 2 ou mais sacolas, né? Muitas vezes também, né, Gonçalo? A gente está com 2 aí, mas muitas vezes tem até mais. O que é o ideal fazer nesse caso? Na verdade, a gente procura evitar má postura para pegar a sacola, né? Por exemplo, já começa daí, então, já para pegar do chão. Fazer um movimento de flexão de tronco à frente já é uma coisa que a lombar fica sobrecarregada, né? A gente deveria... O que deve se fazer, o que deve se evitar é inclinar o tronco sem dobrar os joelhos, né? Porque sobrecarrega toda a coluna vertebral. Essa lombar. Postura evita, então. Evitar. Isso não deve ser feito. Tá. O que seria o ideal para pegar essa sacola O do ideal chão? é flexionar, dobrar os joelhos, descer com a coluna reta, tá? Fazendo esse movimento aqui, ó. Ai, ninguém lembra disso, né? Tenho certeza. As E dividir, abaixam de qualquer jeito. E dividir o peso. Sempre dividir. Tentar pegar a mesma quantidade de sacolas ou peso, né? Isso. Nos dois lados. Evitar carregar tudo de um lado só, para não gerar assimetrias. Vira só para a câmera ali, Carol, para a gente poder ver, para aquela câmera ali. Então, o ideal é dividir as sacolas. Nunca é isso que ela está fazendo, né? Que seria colocar as duas Isso gera uma assimetria de ombro, um desequilíbrio muscular, uma sobrecarga articular. Então, o ideal é dividir o peso. Tá. E essa pessoa que carregou errado, ela não vai sentir isso na hora. Muitas vezes na hora ela não vai sentir incômodo nenhum. Não. Vem depois. Aí depois ela fala, nossa, tô com uma dorzinha aqui na cervical, no ombro. Provavelmente foi de carregar peso. No cotovelo também. É comum também no cotovelo de carregar peso. Muito comum. E isso acaba sendo uma lesão também, Gonçalo? Acaba sendo. No dia a dia é muito difícil a gente ver as pessoas voltando para o mercado ou a pé ou com uma sacola em cada lado. Geralmente levam as duas numa mão só e na outra vai falando no telefone, vai levando o filho, vai pegar a chave do carro. Muito cuidado também na hora de guardar as compras no carro. Muita gente pega a caixa de cerveja, joga o tronco à frente, joga dentro do porta-malas. Então tem que tomar alguns cuidados, que nem a Carol explicou, de fazer o movimento. É um agachamento mesmo, um agachamento comum e distribuir o peso nos membros inferiores. Dos dois lados para a coluna também, ficar protegida. Que é importante. Segura as sacolas aí, Carol, porque agora eu vou pegar uma coisa aqui que acontece muito também, porque eu faço isso. Eu saio do supermercado com as sacolas e a minha bolsa. Então, nesse caso, como é que tem que fazer, Carol? Porque você tá com a bolsa e as sacolas. O ideal é sempre distribuir o peso. Vira de frente para cá, Carol. O ideal é sempre distribuir o peso, né? A bolsa desse lado. A bolsa pesadinha, né? Pois é. Bolsa de mulher, né? Então, aqui eu sinto que o peso está distribuído. Eu não devo fazer isso aqui, ó. Deixar esse meu lado todo livre e sobrecarregar um lado só. Entendi. Então, É inevitável a flexão do tronco lateral. Não tem jeito, se fizer isso, cai mesmo. Sempre fazer. E essas bolsas tão pesadas que a gente carrega e não tem como diminuir o peso, gente. Eu já confesso que não tem como diminuir o peso. E normalmente elas são assim para carregar de um lado só. O que seria o ideal? O ideal era que nós não fazemos isso, mulheres, né? É ver o que não precisa carregar, porque muitas vezes a gente leva coisas desnecessárias. Mas sabe como mulheres, né? Pois a gente vai colocando tudo aí dentro, tudo na bolsa. E aí, se você for fazer uma caminhada mais longa, o que seria o ideal? Mudar de ombro? Sempre mudando
o peso de um lado para o outro, né? Evitar ficar o tempo inteiro com a bolsa de um lado só. Tá. Né? Então, distribui Mas um pouco. dá para usar essa bolsa de um ombro só? Ou o ideal são aquelas transversais que a gente acaba colocando? Não, dá para usar. Dá pra usar, só né? distribuindo peso. Tá. Alternando, né? Alternando Anda um os dois pouquinho para um lados. lado, anda um pouquinho do alternando. outro, porque essa bolsa não dá pra gente fazer que nem mochila e colocar nas costas, que a É. mochila, ou talvez até a transversal que você falou, seria um pouco melhor, porque ela fica mais grampeada, não sei se seria o termo correto, mas ela fica mais grudada no tronco. Quanto mais grudada do centro do corpo, mais fácil fica de você carregar, né? Entendi. Quanto mais distal o peso, mais peso é para a coluna, você tem que fazer mais força no membro. Então essas bolsas de mulher, acho que é legal ficar revezando os lados, ou legal. usar a bolsa transversal, ou, eu sou homem, eu acho que não tem que levar tanta coisa. Pois mas é, a mulherada mas não tem dá, jeito. não dá, não vai falar isso porque mulher não consegue. Você falou da mochila, Gonçalo, a gente tem uma mochila aqui, Vamos lá. que também não está das mais leves, tá? Eu já Porque deixei eu ela acho que ajustada. também muita gente coloca tudo na mochila aí para ir pro trabalho, às vezes passar até o dia, né? Eu já deixei ela bem grandona mesmo, já deixei bem folgada, a Carol vai falar. Eu deixei Então, ela bem compridona A aqui. que é pra ficar- mochila não deve passar de 10 a 15% do peso corporal. Se passar desse peso, o ideal é uma mochila de rodinhas. Ah, tá. Isso, Que mas aí pra você vai criança. tirar o peso É. das costas, né? Muitas vezes isso acontece com criança, exatamente. Porque na eles escola, levam muitos muitos livros, né? E eles isso. são pequenos. Tem Então, estrutura pra por segurar. isso que utiliza a mochila de rodinha, que seria mais recomendado, né? Outra coisa é o ajuste da mochila, né? A mochila, Ah, eu ela vejo não muito pode... assim, muito caída. Então, É, ela não pode ficar muito não pode. baixa, porque Isso não é- sobrecarrega não é a lombar. correto, isso não é E correto. nem muito para muito cima, alto, porque sobrecarrega a cervical e essa musculatura, o trapézio. Interessante. Então, ela tem que ficar localizada na torácica, entre aqui as escápulas. Ah, interessante. Tem algumas muito legal. mochilas que ela já tem um suporte para ajudar o peso da lombar. Tem Umas umas que cintas que prende fazem na isso. frente Cintas. também. E também tem um coxinha aqui para Ó, tá aí, gente. acomodar dica, a coluna. E muito universitário tem mania de levar aqui, né? Tem, De um leva lado no só. ombro só. Aí cai na mesma no coisa da problema bolsa da da mulher. E que a gente evitar tá usar- usando agora. Exatamente. E na frente? Eu Já acho que vejo aí também, piora, porque aí a pessoas lombar usarem. fica Só sobrecarregada. que aí você Você vai inclina o tronco pra Sobrecarregada. frente. Aí a lombar grita Fica mesmo. mais Uma má complicado postura. ainda, né? E evitar de usar de um lado só, né? Que é o Sim, mais comum porque para aí os fica o adolescentes. mesmo problema da Molecada bolsa, vai pra né? escola, leva aqui. E como é, assim, além de tomar esses cuidados aí que a gente está falando, né, de abaixar, dobrando o joelho, tomar cuidado de distribuir o peso, o que deve ser feito? Alongamento, pilates também é muito bom, né, para a pessoa ter uma prevenção aí de uma lesão, é isso? O Pilates ele é muito bom porque ele fortalece a coluna, ele alonga, ele trabalha com os músculos estabilizadores da coluna. Então, para a postura, é um excelente método Aham. para todas as idades. Uma dúvida que eu tenho, Carol, a pessoa que tem flexibilidade, ela tem menos lesão ou não tem nada a ver? A pessoa flexível, a pessoa que faz alongamento. Uma assim, pessoa que não tem flexibilidade, ela é mais sujeita a lesão. mais sujeita a lesão, Ela tá? é mais sujeita a lesão. Entendi. E tanto que no Pilates a gente trabalha, né? Flexibilidade, força, equilíbrio. Então, ela é uma atividade bem completa. É bem completa, né? A gente tem, inclusive, uma reportagem que a gente vai ver agora, que é sobre o tipo de exercício que está fazendo sucesso lá em Campinas. É uma novidade aí do Pilates, é o Cross Pilates. Vamos ver. A aula é dinâmica e intensa. Os movimentos com mais força e velocidade, além dos equipamentos específicos, são as marcas registradas do Cross Pilates. A atividade oferece benefícios como resistência cardiorrespiratória e muscular, flexibilidade e coordenação. Agregamos aí os princípios básicos do Pilates já, que é a respiração, concentração, são 6 princípios que vêm forte, já acompanhando o Pilates, que continuam no Cross Pilates, né? O que difere? Intensidade de aula e volume de treinamento. A Flávia sempre praticou o Pilates clássico. Foi através dessa atividade, inclusive, que a gerente de finanças conseguiu aliviar as constantes dores nas costas. Quando conheceu o Cross Pilates, a paixão pela atividade só aumentou. Sou um pouco agitada, né? Então, assim, para fazer as respirações, as coisas, eu fico meio... Aí eu falei, vamos tentar. Eu amei, apaixonei à primeira vista, muito legal. É dinâmico e é muito gostoso, você vê o resultado muito rápido e fortalece e é muito legal.
A atividade é super indicada também para atletas de alto rendimento, já que previne e trata lesões em esportistas. É o caso da Renata, que joga tênis há 20 anos. Encontrei nessa atividade um ponto de apoio. Eu digo assim, as outras modalidades sempre, claro, dá para se trabalhar, mas aqui eu tenho um desafio a mais. É mais dinâmico, para mim é uma coisa mais parecida com o tênis e me deixa mais pilhada. A Márcia é dentista, mas ama pedalar também. No Cross Pilates, encontrou exercícios que equilibram corpo e mente. Essa associação do físico e mental, para mim, na atividade física, é extremamente importante, porque em todas, na verdade, mas no ciclismo, que é a minha prática hoje, exige esse equilíbrio, exige concentração e exige força, que é o que eu estou tendo aqui no Cross Pilates. E sabe o que é mais bacana? É que as aulas de Cross Pilates são individualizadas e personalizadas. São no máximo 2 alunos por aula. Isso porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Assim, o professor pode acompanhar de pertinho o que cada um precisa. A primeira aula do aluno, quando chega e quer fazer o Cross Pilates, ele é avaliado. Isso é muito importante. Então, a partir dessa avaliação é que eu e os outros professores irão traçar o treinamento desse aluno, diante dos objetivos e especificidade e dificuldades de cada um deles. Se ele é atleta ou se ele vem somente para manter a saúde e qualidade de vida ou para melhorar a saúde e qualidade de vida. Pois é, viu? Quem se rendeu ao Cross Pilates garante que a atividade traz uma sensação de bem-estar que vem de dentro para fora. Chega aqui e tira toda essa bagunça que fazem na vida do profissional da gente, e aí você sai daqui bem melhor, é muito gostoso. Você sai daqui super feliz e já motivada para sua noite, por outro dia, sei lá, ou para o dia todo, é muito gostoso. Ai, deve ser muito gostoso mesmo. O ideal é todo mundo fazer alguma coisa assim que dê flexibilidade, alongamento, né, Carol? E o Pilates é assim, é para isso, né? O Pilates não tem quase contraindicação, ele abrange todas as idades. E ele é uma atividade bem completa, como eu já tinha dito, né? Ele trabalha força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora. E prevenção também de lesões, né? A gente viu aí no caso, na reportagem, tinha uma tenista, né? Que ela é profissional de tênis e faz o Pilates também para, de repente, prevenir aí lesões, Previne e né? trata lesões, né? Ah, sim, com certeza. Muito legal, muito bacana o Pilates. Bom, a gente tem mais coisa aqui, como vocês já estão vendo. Temos uma maca que a gente vai ensinar você a dormir direito, que eu também não sei, mas eu vou aprender aqui. E tem aqui uma cadeira de escritório, né? Que é onde a gente trabalha aí boa parte do dia. E muita gente não sabe sentar nessa cadeira, né, Gonçalo? Acontece muito nos escritórios, nas empresas, né? As pessoas chegam de manhã cedo, adotam uma postura um pouco mais adequada, mais ereta, mas aí começa a trabalhar, começa a escorregar, computador lá na frente, vai pegar telefone, começa a rodar a coluna. Então, o ideal é sempre sentar com a coluna bem apoiada, que a cadeira tenha um pouquinho de apoio lombar, uma curvatura para a lombar descansar efetivamente. Os pés bem apoiados. Tem muita cadeira que às vezes a galera não regula, o trabalhador das empresas não regula a altura e às vezes o pé fica pendurado. Se não tiver regulagem, a gente sempre orienta a colocar um apoio, uma cunha de pé. Tem uns apoiadores de pé, eu ia te perguntar, isso é o ideal quando a cadeira está alta para a pessoa. Ou mesmo se a pessoa se sentir confortável de colocar, também não tem problema. Tem uns que tem massageadores e tal, aí depende da empresa, depende do chefe, né? Sim. Então, o pé fica um pouquinho em dorsiflexão, o joelho fica um pouco com o ângulo um pouquinho mais aberto, a coluna ereta, e aí a gente começa a manusear os equipamentos do escritório, a altura de monitor, que deve ficar na altura dos olhos, o próprio mouse, a gente tem trabalhadores que digitam o dia inteiro, principalmente de marketing, de teleatendimento, e aí acaba caindo no celular de novo. A galera trabalha o dia inteiro com digitação, vai para casa mexendo no telefone, dirige. Acaba então, ficando o dia inteiro ali, mexendo né? no punho, exatamente. Atrapalhando aí toda o automóvel hoje em dia, corpo, se a gente começar né? a observar isso, no semáforo, você para no semáforo, você olha para o lado, tá todo mundo com a cabeça baixada. O celular escondidinho aqui. Aproveitando que você está sentado aí no automóvel, o que seria o ideal, a forma de sentar ideal, Gonçalo? Eu estou vendo que o seu quadril está bem encostado no encosto da cadeira. Isso é o ideal sempre? Isso. Tanto na cadeira de escritório quanto no banco do carro? Tem uns automóveis que os bancos são muito retos, então a gente orienta a colocar talvez um travesseirinho bem fino, algum molde, alguma coisa na lombar, para evitar a postura inadequada da lombar, ficar com a lombar muito tensa durante o trânsito, principalmente se você for fazer viagens longas.
E telefone, primeiro, que não se deve usar, né? Sim, no carro não E se pode ser for nenhuma, usar, né? evitar de ficar com o pescoço lá Abaixando embaixo, a cabeça, né? né? O ideal Parar, é estacionar, levantar. encostar ele, precisar fazer uma ligação ou digitar alguma coisa, encosta o carro para evitar acidentes. E a digitação sempre com o telefone na altura dos olhos e evitar ficar muito tempo com a cervical abaixada, que é o que acontece muito, né? A cervical em flexão excessiva. E você falou um pouquinho da torção também, da pessoa que está sentada na cadeira e mexe para pegar alguma coisa. Isso. Acontece muito com mulher em carro, principalmente quem tem filho pequeno, que a criança está no banco de trás, você está dirigindo, aí você vai virar para pegar a criança ou para falar alguma coisa. Pegar a bolsa. A bendita da bolsa pesada, como sempre, aí você traz aquela bolsa pesada para frente. Isso também é um veneno, né, Gonçalo? Exatamente. Eu tive um caso de uma cliente que ela fez exatamente essa torção e ela teve uma lombalgia severa, assim, teve um estiramento de musculatura lombar num grau muito alto, por conta exatamente disso. Olha Ela parou só. no semáforo, ela foi pegar a bolsa Você vê, uma coisa rápido. do dia a dia, Do né? dia a dia. Que todo mundo acaba Exatamente. fazendo ali, né? Não tem jeito. Bom, vamos falar de dormir agora, Vamos lá. que isso todo mundo faz e tenho certeza que muita gente faz errado. Eu vou até sair aqui da frente para a gente mostrar como seria a forma ideal para dormir. Fala, Carol. O melhor jeito para dormir, a melhor postura, né, é o que a gente chama de decúbito lateral, é de lado. Né? Então, o travesseiro, ele tem que preencher o espaço entre a orelha e o ombro. Então, não pode ser um travesseiro muito baixo, nem um travesseiro Nem muito muito alto. alto, né? Porque ele causa tensões na região cervical. Tá? Um travesseiro muito baixo, ó. A cervical, ela não relaxa. Tá? E o ideal é deixar os joelhos dobrados com o travesseiro entre as pernas, para que essa região do quadril consiga descansar. Essa é a posição ideal. E quem fala, eu não consigo dormir de lado, eu só consigo dormir de barriga para cima. Barriga para cima. O que é o ideal? Tirar Barriga o para travesseiro, cima, não? o ideal é um travesseiro um pouco mais baixo, né? Aham. Para manter a coluna reta, né? Manter a coluna reta. Um travesseiro muito alto sobrecarrega a coluna. E É mais ou menos o mesmo movimento de Mesma mexer no coisa. celular, né? E Você sem abaixa o travesseiro, também a musculatura Também não. da cervical não relaxa. Tá. Então tem que ser um travesseiro que você observe que a sua coluna ela está repousando. Tá. O que acontece também é do pessoal, óbvio, quando a gente está dormindo, a musculatura relaxa. Quando a gente entra no sono Sim, profundo, sim. os músculos relaxam. Então é muito importante isso que a Carol está falando, de nós termos uma boa postura para dormir. Porque geralmente o pessoal chega e se larga na cama, pega Se o travesseiro larga, exatamente. e se Aí joga. acorda daquele jeito, Ou com dor dorme no de corpo barriga, inteiro. dorme de barriga para baixo, que é A pior horrível postura também. é de barriga para baixo. A gente Geralmente chama o de pessoal se decúbito joga e ventral. dorme de barriga para baixo. Porque para poder respirar, você precisa rotacionar a cervical. Ah, barriga para baixo também É a- não é é a indicado. pior é a pior. postura. Olha só, tá vendo? Porque a cervical, ela fica em rotação, né? A lordose lombar se acentua. E dessa maneira, a musculatura não fica relaxada durante o sono. Não, e pior ainda se você colocar um travesseiro ali, Não, né? aí- Porque aí a cabeça aí- vai ficar levantada, aí Essa não tem é a- jeito. O ideal mesmo, então, é dormir de lado. A melhor Com posição um é de lado. travesseiro no meio Mas das pernas. para quem não gosta, de barriga para cima também é uma postura. Também Desde que é uma adapte. opção. Existem Tá, algumas ressalvas também com dormir de lado. Tem muita gente que não tem o travesseiro ideal, tem aqueles travesseiros... Coloca a mão embaixo. Eu ia te Exato. perguntar isso agora. Tem aqueles Eu travesseiros sou uma pena dessas de pessoas. ganso. Eu coloco a mão embaixo do travesseiro. Aí acorda com formigamento. Formigamento Dorme na nessa mão, posição, dor no exatamente. ombro, na cervical. É. Então, quando a pessoa já acorda sentindo esses sintomas, É porque alguma já coisa é tá um errada, sinal né? de Porque que você acabou de relaxar, como é que não você... era para acordar assim, né? Não pode dormir nessa posição Desse que você jeito tá, não, então. exatamente acontece isso que você falou. Você tem É. pensamento de alguns ligamentos e até de algumas ramificações cervicais que você acorda, com certeza você vai acordar pelo menos com formigamento, mas isso a médio e longo prazo pode causar uma lesão severa de ombro. Então essa posição é horrível. Muita gente até sentado no sofá, deixa eu levantar, sentado no sofá ou cinema mesmo, vem com a namorada e apoia aqui, a namorada deita em cima, isso também é horrível pro ombro. Eu acho que o básico é a gente nunca usar só um lado do corpo, Exato. sempre tentar equilibrar os dois lados, né? Seja para carregar sacola, seja para dormir, para o que for, o ideal é equilibrar aí os dois lados, né? Seria o ideal. E essas dores, quando começam? A pessoa chega com queixa para vocês, eu tô com dor na cervical. Aí você começa a analisar o dia a dia dela. Você começa Exatamente. por aí, né? É, uma boa avaliação fisioterapêutica, você descobre 90% dos casos na anamnésia, na conversa. O que você faz durante o dia? Você olha a postura da pessoa, às vezes já tem uma cabeça protusa, você fala, opa, tem alguma coisa que você está fazendo de errado, fraqueza muscular, mas o que você faz durante o dia a dia? Qual a sua atividade profissional? Eu atendi um rapaz que ele ficava o dia inteiro com o braço para cima.
Trabalhando? Trabalhando, exatamente. Eu falei, não tem jeito de você abaixar o que você faz e levantar, ele trabalha com escada. Não tem como você abaixar, pô, abaixou, regularizou tem que tentar ali, adaptar o que tem, né? É o estabilizou e caso de passou a dor. cinegrafistas também, que a gente vê muito, né? Eles carregam aí câmeras pesadas num ombro braço só, só. geralmente no direito, né? Os que são destros. E isso causa aí problemas sérios também na lombar, na cervical, em toda a coluna, né? Sim, cai mais ou menos na alteração que a gente estava falando da bolsa feminina. Sim. Com a diferença que o peso é muito Peso maior. muito maior. E outra diferença fundamental Andando muito. é do ombro estar elevado acima da cabeça, né? São lesões que a gente chama de overhead, o ombro acima da cabeça. E mais a inclinação do tronco. Às vezes tem que carregar tripé, tem que carregar material, bolsa Exatamente, pesada. Então, o cinegrafista sofre com muitas lesões de ombro, de cervical, por conta da posição errônea e lateralização de coluna. Que é o caso também de fisioterapeutas, dentistas, que trabalham ali um pouco mais arcados também, né? Isso também é uma postura que não é ideal, né? O fisioterapeuta, ele trabalha com maca, como a gente sabe, né? Então, o paciente fica deitado e existem algumas, pelo menos na minha graduação, eu tive algumas orientações muito importantes e são fundamentais quando você começa a ter uma carreira mais longa, de 5, 10 anos de profissão, você começa a ver e fala, poxa, é fundamental a posição, Sim, começa a sentir, principalmente dos pés. Uhum. Você ter uma boa base de apoio, você aprender a manipular de uma certa forma que você vai usar a favor do teu corpo, a ação da gravidade. Tem que pensar na sua postura também, né? Que você trata, mas não quer ser tratado. Você Com sempre tem que estar com a certeza, postura boa, né? Tá certo. Bom, gente, obrigada pelo bate-papo. Acho que a gente conseguiu esclarecer aí bastante coisa, né? Que todo mundo sente uma dorzinha ou outra aí por conta da postura. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós agradecemos. Boa Obrigado tarde pelo para convite. vocês, Boa tá? tarde, gente.